Olá, turma. Eu sou o Maurício e eu vou falar um pouco sobre os neos-brasileiros. Os neobrasileiros, eles eram uma comunidade que tinha uma auto-identificação própria e que, juntamente com acesso a várias inovações socioculturais e tecnológicas, eles deram dois passos evolutivos. O primeiro passo evolutivo foi que eles queriam aumentar o número de membros, até mesmo ter mais membros do que as aldeias indígenas da época. E o segundo foi incorporar todos eles, todas as pessoas, em só uma identidade étnica, estruturada como um sistema econômico. Apesar de eles terem um alto grau de suficiência, eles dependiam de certos artigos importados, como instrumentos de metais, sal, pólvora e entre outros, que eram objetos que eles não poderiam produzir. Eles não viviam mais como indígenas e, muito pelo contrário, eles tinham até vínculos mercantis de exportação. A população básica dos núcleos coloniais neobrasileiros, eles mostravam uma aparência mais indígena. Eles demonstravam uma aparência mais indígena do que até uma aparência negra ou europeia, mas era pelo modo em que eles moravam, o modo de comer e o modo pelo idioma e a visão deles do mundo. A língua dos neobrasileiros inicialmente foi o tupi, a língua materna deles, né? Até os meados do século XVIII. O tupi se expandiu mais do que o português. Eles tinham um apelo a formas indígenas de adaptação à natureza, à sobrevivência e até mesmo às antigas tradições. Aí foi ocorrendo um processo de sucessão, onde da tecnologia, né, produtiva, inicialmente era só indígena. Aí ela foi sendo, ao passar dos séculos, ela foi sendo substituída pela técnica europeia. As casas deles foram se reduzindo a dimensões em relação às malocas indígenas, porque ao invés de acolherem várias pessoas, né, para abrigar centenas de pessoas, eles estavam acolhendo famílias menores que poderiam ser usadas até para a escravatura. Os principais elementos dos novos núcleos, eles eram formados por um comando administrativo, político, e ele era representado pelas autoridades seculares e eclesiásticas, e tinha uma gerência socioeconômica a cargo do empresariado de produtores e comerciantes. No conjunto dessa população colonial, elas tinham uma camada superior, que era formada por três setores letrados, que era uma burocracia colonial comandada por Lisboa e exercia a função do governo civil e militar. E outra era religiosa, que cumpriu o papel da catequese dos índios e do controle ideológico da população sobre a regência de Roma. Em terceiro, viabilizava a economia de exportação, representada por agentes de casas financeiras e de armadores. Esses três setores, eles eram instalados nos postos e constituíram o comando da estrutura global.